Livro Quem tem ouvidos, ouça. A Igreja em Filadélfia, parte 1. Pedro Dong, capítulo 3. Tema desta semana: as dificuldades enfrentadas pelos apóstolos. Meta de hoje: leitura das páginas 45 a 48. A liderança dos apóstolos nas igrejas. Alguns líderes cristãos afirmam que os apóstolos estabelecem a igreja em uma cidade e, depois de instituir presbíteros, entregam-no a estes para que cuidem dela. A partir daí, segundo eles, os apóstolos não mais interferem no viver da igreja nessa cidade. Isto é, não têm mais autoridade sobre a igreja. Isso não é verdade. Na Bíblia vemos que Paulo, como apóstolo, sempre exerceu autoridade nas igrejas que levantou. Esse é o modelo de Deus para nós. Em 1 aos Coríntios lemos: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. 1 Coríntios 12, 28. Esse versículo nos mostra a liderança dos apóstolos. Isso não se refere a uma hierarquia, mas à função de liderança. Em outro versículo lemos: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. 1 Coríntios 7,17. Perceba que o apóstolo ordenava, portanto tinha autoridade sobre as igrejas. Em 2 aos Coríntios, Paulo confessa: além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. 2 Coríntios 11, 28. No coração do apóstolo não há parcialidade ou discriminação. Sua responsabilidade é a mesma com todas as igrejas. Além disso, as cartas de Paulo, ou seja, as palavras do apóstolo, eram lidas entre as igrejas conforme ele recomendou aos colossenses. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Colossenses 4,16. Naquele tempo era muito difícil levar uma carta de uma cidade a outra. Mesmo assim, havia um esforço para que as cartas do apóstolo fossem lidas em todas as igrejas que à época tinha ainda por limites as cidades. Hoje, pela misericórdia do Senhor, essa situação está sendo restaurada, e a palavra profética tem circulado entre as igrejas, gerando comunhão e um só falar entre os irmãos, assim como ocorreu com as cartas de Paulo. Temos a internet, e a palavra profética ministrada domingo de manhã é transmitida à noite simultaneamente a toda a terra. Naquele tempo, Paulo não tinha essa facilidade, mas entre nós hoje esse modelo está sendo aplicado de forma eficaz. Somos os trabalhadores da última hora, pois Deus uniu a condição ideal da igreja ao avanço da tecnologia e atualmente temos a possibilidade de fazer a palavra chegar a todos ao mesmo tempo. O surgimento de outros evangelhos. Como já referido, os judaizantes inibiram o apostolado de Pedro em Jerusalém, mas não se deram por satisfeitos. Também foram ao encalço de Paulo, por onde ele pregava o evangelho aos gentios. Paulo levantava igrejas, e logo os judaizantes chegavam para contradizê-lo, incitando os gentios a praticar circuncisão e guardar a lei de Moisés. Isso está registrado em Atos. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidades segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Atos 15:1. Além de pregar o judaísmo, eles também pregavam sobre genealogias e mitos judaicos. Tudo isso era para atrair aqueles que tinham coceira nos ouvidos, ou seja, que em vez de ouvir a palavra profética provinda dos apóstolos, gostavam de ouvir palavras bonitas, mas que não edificam, em forma de meras curiosidades e autoajuda. Por isso Paulo alerta aos Gálatas: admire que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Gálatas capítulo 1, versículos do 6 ao 9. Outro evangelho é tudo que vá além do que os apóstolos pregam. Não necessariamente são coisas absurdas, desde que se pregue coisas diferentes da palavra apostólica. Isso constitui outro evangelho.